Deus abençoe a todos na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ilumine todos vocês que nos assistem através dessa mensagem. Amém? Eu quero levar até você uma palavra que vai abençoar. Até porque algumas pessoas falam que o mês de agosto é o mês do desgosto, né? Aliás, o nome não é desgosto, o nome é agosto. Por que não inverte a palavra? Desgosto por agosto. Agosto de amar, agosto de fazer o que é certo, agosto de obedecer, ou seja, prazer de fazer o certo, agosto de amar uns aos outros, agosto de fazer o bem, e não desgosto, né? Então eu quero levar até você uma palavra que está no livro de Deuteronômio 28. Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos falar as bênçãos decorrentes da obediência. E vamos falar também o castigo da desobediência. Então, as pessoas, elas classificam o mês de agosto como o mês do desgosto, né? Aliás, as pessoas preferem ir para o lado errado do que ir para o lado certo. Se é de você falar desgosto, fale o nome correto, o mês de agosto. O que é agosto? Algumas pessoas falam quando dizem, fulano tem gosto, agosto está tudo, né? Então, agosto. Então, inverta o desgosto pelo nome próprio, agosto. Agosto de fazer tudo o que é certo, né? Então, Deuteronômio capítulo 28, diz assim, as bênçãos decorrentes da obediência. Irmão, a melhor coisa que tem se chama obediência, reverência, temor, submissão. Eu acredito que o que está faltando na humanidade, principalmente na classe evangélica, se chama obediência, submissão, respeito, temor e tremor. Isso tem faltado na vida de muitos de nós, né? Tem faltado na vida de muitos de nós. Às vezes as pessoas, elas ficam confusas se está aprendendo certo ou se está aprendendo errado. Aliás, não existe o meu certo, o seu certo. Existe a maneira correta. Se a maneira que a Bíblia diz está certa, vamos fazer do jeito que está certo que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia está dizendo que as nossas atitudes às vezes estão erradas, então vamos obedecer a palavra e vamos inverter, né, o errado para o certo. Diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, ou seja, teus filhos, né? E o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto da tua amassadeira, bendito será tu ao entrares, bendito serás tu ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de vós. Então a palavra do Senhor, irmãos, olha, fala o seguinte, vamos parar de inverter a palavra de Deus. As pessoas têm um prazer de trazer maldição para cima de si próprio. O mês de agosto é o mês do desgosto. Não, é o mês do agosto mesmo. Agosto, qual é o seu gosto? Qual é a sua vontade? Né? Então, a palavra do Senhor diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, ou seja, Deus tem promessa para a sua família, para o seu trabalho, para os seus frutos,
para o seu casamento, para tudo. O problema é que nós não sabemos obedecer a palavra de Deus. Muitas das vezes nós não sabemos como lidar com a palavra de Deus. Às vezes nós não sabemos como obedecer. Irmão, escute bem, eu vou falar por mim. Obedecer não é coisa fácil, né? Às vezes você está ali, prega, você canta, você pula, você faz tudo que tem direito ou que não tem direito. Tem gente que fala até o que não tem direito mais de fazer, né? Mas na hora da obediência é o que o negócio se complica. É igual o jejum, né? O jejum, você faz jejum numa boa, mas o problema a prova é depois do jejum, né? Então Deus ele tem promessa para os seus filhos decorrente da obediência, né? Mas se nós desobedecer, aí nós vamos aqui para o versículo 15 de Deuteronômio 28, que diz assim: o castigo da desobediência será, porém, que se não deres ouvido ao Senhor ou à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo, maldito o teu cesto da tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, ou seja, os filhos, e o fruto da tua terra, e das crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será o entrares, maldito será o saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição e confusão. Meu Deus, confusão, é um bicho complicado, confusão, né? E ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído repetidamente, pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor te fará que a pestilência te pegue, ou pegue a ti, até que te consuma a terra que passa para possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica e com febre, e a inflamação e com calor ardente, e a secura com crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereça. Até que pereça. Então escute bem. A palavra de Deus aqui no versículo 1 tem a promessa da obediência. Aqui no versículo 15 tem a promessa da maldição. Até porque a promessa, irmão, não é apenas coisas boas. Tem pessoas que dizem assim: eu quero que Deus cumpra com a sua promessa em minha vida. Não, você não pode pedir assim. Porque promessa é tudo que nós promete. Por exemplo, se eu prometer de dar uma coça no filho meu, ou dar uma chibatada, uma cintadinha nas pernas, isso é uma promessa. Mas é bom para ele? Não. Mas é uma promessa. Promessa é tudo que se promete, né? Aliás, promessa é como se fosse um juramento. Então, Deus tem promessa para os bons e para os maus. Deus tem promessa para os seus filhos e para os filhos do diabo. Agora, irmão, qual é que eu quero que se cumpra na minha vida? A boa promessa, né? É tipo a gente dizer que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não, a Bíblia, primeiro que eu não existi no tempo da Bíblia. É eu que tenho que fazer o que eu sou de verdade diante de Deus, né? Jesus chamou Judas de demônio, de diabo. Jesus chamou Pedro, arreda-te, Satanás. Ou seja, irmãos, deixa eu dizer para vocês, tem muitas promessas na Bíblia que você não pode pedir que se cumpra na sua vida. Repito, promessa é tudo que se promete. O que eu prometo é uma promessa. Sim ou não? O que Deus promete é uma promessa. Por exemplo, Deus tem promessa para o diabo? Tem. Deus tem promessa para os seus filhos? Para os filhos do diabo? Tem.
Deus tem promessas para os seus filhos, para os filhos de Deus? Tem. Só que são promessas invertidas. É promessa diferente. Se eu prometo, é uma promessa. Eu estou prometendo, é uma promessa. Agora, qual é a promessa que eu quero que se cumpra na minha vida? A boa promessa, né? A promessa do versículo, primeiro, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Engraçado, né? Todo mundo quer ser exaltado sobre todas as nações da terra, né? Mas não é bagunçado assim. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Muitas pessoas querem ser exaltado, mas não quer ouvir e cumprir com os mandamentos, com os preceitos, com os estatutos, com as leis do Senhor. Elas querem ser exaltadas acima de todas as nações. Elas querem que as bênçãos da amassadeira, as bênçãos do seu ventre, que são os filhos, as suas descendências, né? A sua vida financeira cresça e desenvolva. Mas eles não querem pagar o preço. Eles não querem cumprir com a obediência nos princípios, com os mandamentos do Senhor, meu irmão. Então Deus tem promessa para os obedientes e para os desobedientes. Não é? Por exemplo, a palavra de Deus, irmão, ela tem que ser bem interpretada. E para interpretar tem que ter o espírito da palavra, né? Eu vejo muitos cristãos, eles invertendo a palavra de Deus. Como? Eles pregam uma coragem e na hora do vamos ver, na hora que o sapato é 38, que ele calça 42, que o sapato começa a apertar, rapidinho eles tiram do pé. Ou seja, rapidinho eles desistem. Eles pregam o deserto, mas quando vem um deserto, eles são os primeiros a olhar para trás, né? Eu posso até globalizar eu nesse meio. Porque não é fácil, irmão, não é brincadeira. Mas Jesus mandou andai-vos em espírito, porque o espírito resiste. E vigiar, né? Esse dia eu estava pregando sobre vigiar. Jesus chamou os discípulos para orar no monte. Eu quero até frisar aqui que, né, a oração é coisa excelente. A oração é um apego, é uma ligação entre nós e Deus, e Jesus Cristo. Mas quando Jesus chamou os apóstolos para orar no Getsemane, ele disse aqui, ó, ficai aqui que eu vou ali orar, ficai aqui e vigiar. Ele mandou orar? Não. Ué, missionário, o senhor conta a oração? Não. Ele mandou eles vigiar. Vigiar, porque naturalmente ele está vigiando, e quem vigia, irmão, não entra em tentação. Quem vigia não entra, não cai no pecado, isso eu tenho certeza. E quem ora? A maioria desses pastores que caem aí, que suicida, né? Esse mês eu já postei 3 vídeos sobre suicídio de pastor. É porque eles não orou? Não. Eles oravam, com certeza. Eles só não vigiavam, né? Eles só não vigiavam. Jesus voltou da oração e disse, vocês não vigiam nem uma hora sequer. Vocês não oram. Não, ele não falou isso. Ele disse sim, vocês não vigiam. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus mandou eles ficar ali vigiando. Até porque os inimigos podiam vir para prender Jesus. Ele estava vigiando, né? Então é vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Então o que acontece? Às vezes as pessoas querem as promessas de Deus, mas não querem pagar o preço de cumprir os estatutos, de cumprir os mandamentos, as leis do Senhor, né? A pessoa, ela pede tudo para Deus, porém não quer dar nada para Deus. E o que Deus quer de nós? Acima de tudo, obediência e santidade, vigilância. Andai-vos em espírito, o apóstolo Paulo disse. O que é andar em espírito? É andar orando de joelho dobrado o tempo todo? Não tem como você estar no ônibus de joelho dobrado.
Mas você está andando em espírito, você está em espírito de oração. Tem como você trabalhar no seu trabalho de joelho dobrado? Não tem. Mas o que Paulo diz? Andai-vos em espírito, em oração. Jesus falou mesmo. Tem como eu orar dentro do ônibus, no trabalho? Tem. Como? Vigiando, porque eu estou vigiando e estou orando. É só você vigiar. Você vai ter a comunhão, o contato com Deus. Não, isso aqui não está certo. Isso aqui está certo. Então, Deus, continue olhando para o Senhor. Então, às vezes nós traz maldição para nós mesmos. É igual o 13, né? Número 13. O 13 é o número do azar. Quem falou isso para você? Aonde você viu isso na Bíblia? Ou em algum estudo teológico, bíblico? Você não vai ver isso na Bíblia. Até porque eu considero o número 13 como Jesus e mais os 12, que dá a quantia de 13. Então eu não posso classificar o número 13 como de azar. Como de azar? Porque não é um azar. Não é azar. Aliás, o azar que faz na sua vida é você mesmo. O azar que faz na minha vida sou eu mesmo. Agora, se eu planto vento, eu vou colher o quê? Bonança? Não. Se eu planto vento, eu vou colher o quê? Tempestade. Agora, se eu planto calmaria, eu vou colher o quê? Bonança, paz. É ou não é? Então, deixa eu dizer para vocês aqui, o mês de agosto tem que ser o mês de agosto de fazer certo. Agosto de obedecer. Agosto, ou seja, prazer, né? De fazer o que é certo, não desgosto. Essa palavra não tem nada a ver com o mês de agosto. O mês de agosto pode ser até o melhor mês do seu ano. Pode, por que não? Porque às vezes você plantou boa semente em meses anteriores ou anos anteriores, você vai colher bons frutos nos meses futuros, né? Deus disse uma certa vez, Deus disse assim, o meu povo sofre porque falta conhecimento à minha palavra. O meu povo sofre porque falta conhecimento à minha palavra. Então, o que faz as pessoas sofrer, irmão, é a falta de conhecimento, de entendimento. Até porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, que o justo é liberto pelo conhecimento. Por que pelo conhecimento? Porque quem tem o conhecimento não é enganado por ninguém. Quem tem conhecimento sabe o que deve fazer de correto. E sabe o que não deve fazer de errado. Não é assim. Deus, Ele tem promessas para os seus filhos e para os filhos do diabo. Deus tem promessa para o diabo. Eu comecei a falar, não terminei. Não tem ou não? Tem. Qual é a promessa para o diabo? No julgamento final, Deus vai tirar ele do inferno e vai lançar mais alguns milhões de quilômetros para baixo, que é para o lago de fogo e enxofre. Isso é uma promessa. A palavra do Senhor diz que os pecadores, os cães não entram no céu. Quem é os cães? Missionário, é só os cachorros que não entram no céu, os outros entram? Não. Quando a Bíblia diz os cães, está se referindo aos animais. Mas quando a Bíblia diz que os cães não entram no céu, não está se referindo aos animais. Está se referindo aos homens que agem sem raciocínio como os animais. O adúltero, o prostituto, o ladrão, o avarento, o prepotente, o egoísta. E vai daí por diante. Então, esses são vistos por Jesus Cristo como os cães. Como é que os animais agem? Sem raciocínio, né? É ou não é? Os animais têm filho com o próprio pai, com a própria mãe, porque são animais, são sem raciocínio. Ou não é assim? Porque eles são animais irracionais. Então, os cães não entram no céu, está se referindo aos homens
que age dessa forma. Tudo para eles é lícito, tudo para eles está certo, tudo para eles está correto. Vamos curtir a vida, porque a vida é curta, não tem? Tem pastor que diz assim, a vida é curta, vamos aproveitar porque a vida é curta. A vida é curta para você, porque para mim é eterna. A vida para mim é eterna. A vida para nós aqui é curta, mas a vida não é isso. Isso aqui é uma passagem. Jesus disse que aqueles que são dele, ainda que morra, viverá eternamente. Então a vida não é curta, meu irmão. A vida não é curta. A vida não é nem longa. A vida não é nem longa. A vida é eterna. É bilhões, é milhões, é trilhões de anos. Não tem fim. Amém? Então vamos olhar para Deus. Vamos olhar para Deus, que esse mês de agosto vai ser o início do nosso crescimento espiritual, familiarmente, financeiramente, em todo sentido. Vamos ser fiel e que Deus lhe abençoe.